Olá, amigos do canal JC Invest, eu sou o JC e neste vídeo vou trazer uma análise da empresa Auren com o ticket AURI3. Foi apresentado os resultados do primeiro trimestre de 2024 esta semana, onde reportou um lucro líquido de 254 milhões de reais. Segundo a companhia, houve eficiência operacional em 6 milhões de reais, apesar da queda na produção de energia em função dos baixos ventos e fluxo hídrico no período. Há vídeos aqui no canal onde falei sobre a companhia Auren e recomendo que assistam para conhecer melhor esta empresa com alto potencial de longo prazo e boa pagadora de dividendos. Antes de mais nada, já adianto que este vídeo tem cunho educativo e não se trata de recomendação, indicação ou garantias de ganhos futuros. Neste vídeo, vou falar sobre a empresa, sobre os resultados recentemente apresentados. Vou falar sobre o valor justo e preço teto. Também vou falar se vale a pena aportar nesta companhia neste momento e qual a política de dividendo, visto que os dividendos em 23 foram excelentes. Por trazer todo este conteúdo para vocês, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like para que seja mostrado para mais pessoas interessadas neste conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Auren, a partir de 2024, não terá mais os aportes de não recorrente como teve em 2023. Assim, podemos analisar o verdadeiro potencial da empresa e traçarmos uma estratégia de longo prazo. Começamos analisando o desempenho operacional apresentado no primeiro trimestre. Em março de 2024, a capacidade instalada operacional da Auren totalizou 3.238 megawatts. Desse total, 2.088 megawatts correspondem à fonte hidrelétrica, incluindo 548 megawatts em ativos nos quais a companhia possui participação minoritária relevante. 982 megawatts correspondem à fonte eólica e 168 megawatts correspondem à fonte solar, que consideram a entrada em operação comercial do Parque Sol de Piauí, são agregando 48 megawatts de potência instalada, e a entrada em operação comercial parcial de Sol de Jaíba, que agregou 120 megawatts de capacidade até 31 de março de 2024. A produção de energia na unidade hidrelétrica Porto Primavera atingiu 916 megawatts médios no primeiro trimestre de 2024. Isso equivale a 2,5% inferior ao mesmo trimestre de 2023, quanto foi gerado 939 megawatts médios de energia. No período de 2023, a unidade hidrelétrica Porto Primavera operou com produção 4,6% superior à garantia física sazonalizada. Isso se deu em virtude da precipitação observada abaixo da média climatológica, produzindo uma afluência inferior ao ano anterior, impactando a produção de energia. Podemos ver que os meses de janeiro, fevereiro e março, a vazão foi muito inferior a 23. Podemos ver ainda que, apesar dos 2 primeiros meses estarem em linha ao ano anterior, o ofensor na produção foi o mês de março. Já o desempenho operacional dos ativos eólicos, a produção de energia elétrica atingiu 225,3 megawatts médios no primeiro trimestre de 24, 22% abaixo da produção do mesmo trimestre do ano anterior, quando atingiu 289 megawatts médios, devido às condições de vento que atingiram velocidades médias abaixo do esperado. Cabe ressaltar que os parques eólicos Ventos do Piauí 2 e 3 estão em fases de ajustes, atuando no primeiro ano, no percentil 50 e 90, com valores da geração certificada
atuando em capacidades mais baixas, onde sofreram alteração neste início de 2024, conforme planejado. No gráfico de distribuição dos ventos, podemos observar que os ventos de maior intensidade ficaram menos tempo disponíveis, gerando uma eficiência de 76% no percentil 50. Já os ativos solares entraram em operação no decorrer dos últimos trimestres, onde o Sol do Piauí é o primeiro projeto autorizado pela ANEEL para operar de forma associada a um complexo eólico em conjunto com Ventos do Piauí 1, compartilhando a infraestrutura de transmissão já existente. Com a entrada em operação, pode produzir até 48 megawatts. Já o complexo solar fotovoltaico Sol de Jaíba, com 500 megawatts de capacidade instalada ainda em construção, entrou em operação em teste com a primeira unidade de 40 megawatts em 11 de janeiro de 2024, conforme previsto em seu plano de negócio. O desempenho comercial, no primeiro trimestre, apresentou uma produção própria de energia de 1.413 megawatts. A companhia efetuou uma compra de 2.126 megawatts para suprir as vendas, totalizando um portfólio de 3.538 megawatts de energia. A energia que foi comprada no mercado teve um custo de R$ 167 por megawatts-hora. No período, a Auren comercializou um montante de 3.425 megawatts a um valor de R$ 185 por megawatts-hora, um ganho de mais de 11%. Já no desempenho financeiro, a receita líquida atingiu no primeiro trimestre de 24 a totalização de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais, aproximadamente uma redução de 1,2% em relação aos 1 bilhão e 414 milhões de reais no mesmo trimestre do ano anterior. Nos custos e despesas operacionais, que envolvem o custo com compra de energia, encargos de uso da rede elétrica, custos com operação, despesas gerais e administrativas e outras despesas no primeiro trimestre, reduziram 166,7 milhões, ou 14,7% em relação ao ano anterior. Este efeito positivo foi principalmente em função do efeito da marcação a mercado dos contratos futuros de energia, na linha de outras receitas e despesas operacionais e da redução de custos e despesas com PMSO. O EBITDA ajustado totalizou 360 milhões no trimestre, uma redução de 9,1% em relação aos 396,2 milhões reportados em 2023. No primeiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi de 253,6 milhões de reais, frente aos 230 milhões do mesmo trimestre do ano anterior, um acréscimo de 10,3% maior. No momento da gravação deste vídeo, a cotação da Auri 3 atingiu os R$ 11,83, com uma variação negativa nos últimos 12 meses de 4,74%. Podemos ver que o PL também está negativo em função do terceiro trimestre de 2023. Neste indicador, cabe falarmos com mais detalhes o que significa PL ser negativo. O indicador nos fornece uma informação importante, pois o PL nada mais é do que preço sobre lucro. Como o preço nunca vai ser negativo, logo entendemos que o lucro foi negativo. Se o lucro foi negativo, a companhia está dando prejuízo, ok? Por isso que eu falo sempre, devemos analisar um conjunto de informações e não um único indicador isoladamente. Agora, se observarmos neste gráfico com intervalos trimestrais, onde temos as receitas líquidas em verde e o lucro líquido em linha amarelo, vemos que a receita líquida não teve distorções, inclusive pelo contrário, é constante e em leve crescimento,
Logo, a companhia não teve problemas operacionais e de mercado, mas podemos ver que tiveram dois eventos extraordinários no que se refere a lucro líquido. Um positivo no quarto trimestre de 2022 e um negativo no terceiro trimestre de 2023. Assim, devemos investigar o motivo destes eventos estranhos. Então, avançando para os resultados, vemos que a receita líquida não houve nada anormal. Todos os valores quase que constantes, conforme havíamos visto no gráfico anterior. Nos custos, também nada de anormal, igualmente quase que constantes. No EBITDA, também nada de anormal. O EBITDA é o lucro antes dos descontos de impostos, depreciações e indenizações. Já no lucro líquido, vemos que algo ocorreu, um evento que foi extraordinariamente grande no trimestre apontado no gráfico. Algo extraordinário aconteceu no quarto trimestre de 22, onde o lucro foi muito superior. E podemos ver que impostos no segundo trimestre de 22 foi positivo, ou seja, a companhia recebeu 2 bilhões de compensação de impostos em virtude da compra da CESP. Este evento foi o gerador dos dividendos extraordinários de R$ 3,00 por ação em 2023. Ok, mas por que deu prejuízo em 2023? Se observarmos no gráfico novamente, vemos que no terceiro TRI de 23 teve um evento extraordinário de quase 1 bilhão negativo. Avançando para os resultados, observamos que na linha de impostos houve um pagamento extraordinário de impostos neste trimestre de compensação, agora em desfavor, equilibrando. Logo podemos concluir que os negócios da companhia são saudáveis, conforme vimos nos resultados, e este PL negativo tende a ser positivo tão logo passe os 12 meses deste evento. Agora, retornando às cotações, o P sobre VP está descontado com o valor de 0,97 e o DI está em 16,09%. Já o preço justo pelo método do VPA nos indica que está em 12,22, demonstrando que, em comparação, o valor de firma está muito barato. Agora, em relação ao preço teto da ação, não temos ainda amostras para o cálculo do preço teto pela média dos últimos 5 anos. E o mais prudente neste momento é avançarmos como preço teto, sendo o próprio VPA, visto que mesmo as amostras de dividendos pagos no ano anterior, conforme vimos, estão contaminados com os eventos extraordinários. Assim eu adoto como preço teto o valor justo pelo método do VPA. Mas agora vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam deste ativo e se vocês têm esta ação em carteira. E, se possível, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas para que possa ajudar a aumentar nossa comunidade.